Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo hoje eu vou falar sobre 3 compositores flautistas que viveram na cidade do Rio de Janeiro a partir da segunda metade do século XIX. E eu vou tocar também um pequeno trecho de uma música de cada um desses compositores, que é o Reichert, Calado e Patápio Silva. E como que era o ambiente musical que esses 3 compositores estavam vivenciando na cidade do Rio de Janeiro. Para explicar um pouquinho, eu tenho que voltar lá no início do século XIX, quando a corte portuguesa chegou na cidade do Rio de Janeiro e trouxe muitos músicos para tocarem na Capela Real. Então isso de alguma forma mexeu com a sociedade musical, com a sociedade cultural, criando um verdadeiro tsunami cultural e musical, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro. E isso foi com o tempo, com o decorrer do século, foi só agregando valores musicais à cidade. Até que em 1845 chegou a polca no Rio de Janeiro, a dança que veio da Europa, esse ritmo a polca. E isso virou uma febre, virou uma coqueluche na cidade do Rio. Veio a polca e outras danças também vieram aqui para o Rio de Janeiro, como as mazurcas, as valsas europeias, o shot, a quadrilha. E chegando no Rio de Janeiro, esse tipo de música, essas danças encontraram um ritmo, uma dança africana que já existia aqui, que era principalmente o lundu e o batuque, que são danças com um ritmo muito frenético, né? Então isso acabou criando uma identidade musical ali no Rio de Janeiro, que foi exatamente o ambiente em que viveram o Reichert, o Calado e o Patápio Silva. E junto a isso, teve a identidade carioca, o sotaque, o dialeto carioca. O que era isso? Geralmente nos grupos ali que se apresentavam nas ruas, que tocavam basicamente essa música, né, essa mistura das danças europeias, principalmente a polca, com as danças africanas, os músicos não liam partitura, a maioria deles não lia partitura. Então eles tocavam aquela música e ia passando de um músico para o outro. E nesse passar de um músico para o outro, havia alguma alteração rítmica. E haja visto que o Rio de Janeiro também era conhecida como a cidade dos pianos, né? Então teve todo esse movimento, como eu disse antes, um tsunami cultural e musical na cidade, assim, asinhas aprendendo a tocar piano, tocando as valsas, tocando uma música leve, uma música de salão, as festas familiares que tinham música, os saraus que alimentava assim, o jeito de tocar brasileiro e carioca, né? Então assim, esse ambiente estava propício para se fazer essa música de salão, essa música com essa identidade. E eu começo falando sobre o Mathieu André Reichert. Mas esse nome não é brasileiro, né? Não é não. O Reichert era um flautista belga, virtuoso na Europa, muito famoso na Europa, e que veio ao Rio de Janeiro em 1859 a convite do Dom Pedro II. E o Reichert aqui, ele assimilou, ele assumiu a cultura carioca, a cultura brasileira, ele levou isso para a música dele. Então a música dele acabou virando uma mistura aí dessa música de salão europeia com o ritmo brasileiro.
Joaquim Calado ele cresceu num ambiente musical muito interessante, que o pai dele era mestre de bandas, né? Então o Calado ali ele teve aulas de música com um nome muito importante para a música brasileira, que foi o Henrique Alves de Mesquita. E o Calado era muito amigo da Chiquinha Gonzaga. Eles tocavam em muitos saraus juntos, né? E o Calado também, ele foi o primeiro professor de flauta da cadeira de flauta do Instituto Nacional de Música no Rio de Janeiro. Fato bem legal sobre o Calado é que haviam ali os grupos que tocavam essa música chamada popular, né, uma música que se praticava nas ruas. E geralmente esse grupo era formado por 2 violões e um cavaquinho, ou ocasionalmente um bandolim. E o Calado foi o responsável por colocar nesse grupo a flauta para tocar. Então isso ficou na época conhecido como o Choro do Calado, a partir de mais ou menos 1870. E alguns musicólogos até atribuem a esse fato o início do chorinho. É interessante vocês perceberem que o Calado e o Reichert morreram no mesmo ano. Só que o Calado era mais jovem que o Reichert. O Reichert chegou aqui no Brasil, o Calado ainda era muito novo, né? E dizem que teve alguns concertos que eles fizeram juntos e que as pessoas saíam maravilhadas com tanto virtuosismo e tanta musicalidade desses dois grandes compositores, Reichert e Calado. Agora eu vou falar do mais jovem desses 3 compositores, que foi o Patápio Silva. Patápio Silva nasceu no interior do Rio, onde hoje é a cidade de Itaocara, mas ele cresceu, ele passou uma certa época em Cataguases, em Minas Gerais, e ali ele absorveu o ambiente de bandas. Ele tocou na banda de Cataguases, isso de alguma forma influenciou na sua produção musical. E o Patápio voltou ao Rio de Janeiro, retornou ao Rio de Janeiro e foi estudar no Instituto Nacional de Música, onde o Calado foi o primeiro professor da cadeira de flauta. Mas nessa época o Calado já havia falecido e o professor que substituiu o Calado, era o Duque Estrada Meyer. Então o Patápio entrou muito jovem na classe do Duque Estrada Meyer e conseguiu um destaque, foi um aluno muito brilhante. E o Duque Estrada Meyer deu um conselho para ele fazer uma turnê, fazer carreira aqui no Brasil e levantar fundos para continuar seus estudos na Europa, para levar a sua música para a Europa, para publicar a música lá na Europa, tocar lá e ser conhecido por lá. Então teve uma época que o Patápio fixou residência em São Paulo. E ali em São Paulo ele ficou sabendo da morte repentina do Duque Estrada Meyer. Então Calado, ele imaginou que ele fosse ser convidado para assumir o lugar dele como professor de flauta no Instituto Nacional de Música. Mas a escolha foi de um outro aluno, Pedro de Assis, flautista Pedro de Assis, e que acabou sendo uma escolha mais óbvia, porque o Pedro de Assis já era um aluno mais velho e já fazia às vezes de professor substituto. E dizem que isso aborreceu o Patápio de alguma forma. Mas aí o Patápio continuou a fazer as suas turnês e foi para o sul do Brasil para fazer uma turnê lá no sul. E quando ele foi se apresentar na cidade de Florianópolis, no dia da apresentação, o Patápio veio a falecer precocemente com 26 anos de idade. Fato muito interessante para falar sobre o Patápio Silva é que ele foi o primeiro instrumentista solo a gravar discos numa escala comercial, para ser comercializado, né? E dizem que as gravações da época, que fizeram muito sucesso, foram feitas em condições super precárias. O tcheco Fred Figner tinha vindo para o Brasil e aqui, pelas casas Edison, o Patápio gravou esses discos.
O que eu acho interessante salientar sobre esses três compositores é que eles compartilham de um mesmo gênero musical, uma música leve, né? Os três flautistas sabiam escrever para o instrumento, a música ela é virtuosística, mas ela é tocável, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo que ela pode ser apresentada numa sala de concerto, num recital com piano, ela pode perfeitamente ser tocada numa roda de choro. Pessoal, vale ressaltar aqui a habilidade do Celso Faria em fazer as transcrições dessas peças que foram escritas aí para flauta e piano, para flauta e violão. E eu termino indicando alguns livros. A Choro Music publicou esse material do Calado, que tem aqui várias músicas dele com acompanhamento, com playback, para a gente tocar junto. Esse livro de partituras também, do Patápio Silva, reunido pela Maria José Carrasqueira e o Toninho Carrasqueira. Tem músicas do Patápio e tem músicas também que ele gostava de tocar, como a Alvorada das Rosas, do Júlio Reis, a Fantasia de Concerto, do Pop. Então é um livro bem interessante da Vitali. E do Reichert, esse livro que foi editado pela UNB, que traz a obra do Reichert para flauta e piano. Como leitura, eu indico esse livro do Calado, do André Diniz, Joaquim Calado, pai do choro. Esse excelente trabalho da professora Odete Ernest Dias, Reichert, um flautista belga na corte do Rio de Janeiro. E essa coletânea do Patápio, né? Isso aqui é uma beleza, que é da ABRAF, Associação Brasileira de Flautistas, o informativo mensal da ABRAF chama Patápio. O Patápio aí como um padrinho, né, com esse nome aí para o informativo. E aqui tem algumas matérias bem interessantes que falam um pouco da história da flauta no Brasil e que falam também um pouco sobre o Patápio Silva. Eu cito aqui, por exemplo, a matéria Breve História da Flauta no Brasil do século XIX, do André Luiz Medeiros, e Patápio Silva, do Maurício Oliveira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que ilustra um pouquinho esses três compositores importantíssimos para a flauta brasileira e que de alguma forma nos incentivaram a nossa forma de tocar. Forte abraço e até breve.